Estamos em 2020 ainda? Ou já mudou de ano? Perdido. Gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse um pouco a luz, que nós possamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua graça, unção, por tua bondade pelas nossas vidas. Nós te agradecemos porque mais um dia acordamos e temos saúde para estarmos aqui, Pai, congregarmos, ouvirmos a sua voz. Espírito Santo de Deus, nos inspire agora a entender essa palavra com os nossos olhos espirituais. Tudo aquilo, Pai, que tenta nos impedir, nós paralisamos em o nome de Jesus. Queremos entender as coisas sobrenaturais, queremos entender a sua palavra, queremos ser alimentados pelo seu Espírito. Nós agora deixamos de lado todos os pensamentos, nós nos despojamos de todos os pensamentos do dia de amanhã, nós deixamos de lado todas as dificuldades que nos cercam para ouvir a sua voz agora e concentrar o nosso entendimento em ti, Pai. Como diz a sua palavra, sem ti nós nada podemos fazer. Somos carentes e dependentes de ti. Rasgamos os nossos corações para receber da tua presença. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo. Nenhuma condenação há mais para nós. A sua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, se há corações aqui que se sentem acusados pela semana que se passou, a sua palavra está dizendo em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito obrigado, Pai, por entregar o seu Filho na cruz e nos trazer salvação, libertação e refrigério para as nossas almas. Nosso antigo eu morreu e somos agora novas criaturas em o nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você levantasse ela comigo e repetisse assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo, em o nome de Jesus. Amém. Você que é visitante, é um prazer recebê-lo aqui em nossa casa de oração. Olha, é um prazer recebê-la, viu? Como que é o nome dela? Lavínia, é um prazer receber você, viu, Lavínia, e todos os outros visitantes. Quinta-feira nós estamos fazendo culto online, então se você quiser acompanhar, quinta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas. Se você pode, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Semana passada falamos sobre fruto, ou frutos, e nós continuaremos falando sobre dons. Ah, pastor, mas eu não estou muito interessado em saber disso. Não, é importante você saber disso, ainda mais nos dias de hoje, com tantos homens que ouvimos falar que dizem e possuem dons, fazendo as mais diversas coisas, tanto para o bem como para o mal.
Lucas 24 e 49. Lucas 24 e 49. Todos acharam? Lucas 24 e 49. Vou ler. E eis, repita comigo, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. De novo, mais forte. E eis que sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Semana passada, para quem estava e para quem não estava também, nós falamos sobre fruto. A árvore, ela tem uma finalidade. A árvore que produz fruto, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da árvore que tem frutos? É produzir frutos, ok? E nós, como cristãos, também devemos produzir frutos. Uma coisa que não fica muito claro no meio cristão, e há uma certa confusão, é que entende-se que os frutos é o Espírito Santo que gera em nós, mas não é essa a verdade. A verdade é que o Espírito Santo vem morar dentro de nós, o nosso espírito é recriado quando nós recebemos a salvação em Cristo. Então veja bem, quando nós recebemos a salvação, o nosso espírito que estava morto, separado de Deus, condenado ao inferno, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro. E quando ele vem morar dentro, o nosso espírito, o homem interior, verdadeiro homem, que não é o seu corpo e não é a sua alma, ele começa a produzir frutos. E quais são esses frutos, pastores? Nós falamos semana passada, está lá em Gálatas capítulo 5. Quais são os frutos que são gerados de um espírito recriado? Primeiro, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. São 9 frutos, ou um fruto só do amor que gera essas 9 características. Então, Sérgio, quando você nasce de novo, Sérgio, quando você recebe a Cristo, o amor já está aí dentro. Ah, pastor, mas eu já amava antes mesmo de nascer de novo, eu já amava minha esposa, amava os meus pais. É verdade. Nós, como seres humanos, temos um amor sentimental, um amor que nasce aqui, ó. Como assim, pastor, um amor que nasce aqui? Quando você começou a amar alguém, você começou a amar com o seu intelecto, com as suas emoções, mas nós não estamos falando desse tipo de amor, estamos falando do amor de Deus, e o amor de Deus, ele não nasce aqui, o amor de Deus nasce do coração dele para o nosso coração, o nosso espírito, o homem recriado, começa a amar. E desse mesmo espírito, nós também conseguimos nos alegrar. Ah, pastor, mas eu me alegrava antes de nascer de novo. É verdade, você se alegrava mesmo, mas também se entristecia facilmente. Basta alguma coisa acontecer ao nosso redor, nós nos alegramos. Se eu falar para o Henrique, né, Henrique, que o Corinthians ganhou ontem, você ia ficar alegre, né, Henrique, porque o time não ganha mais de ninguém. Com certeza ele ia ficar alegre. O amor humano, ele se baseia em circunstâncias. Se temos dinheiro ou se não temos, se temos casa ou se não temos. A alegria humana se baseia dessa maneira. Eu me alegro com o que eu vejo, mas a alegria espiritual não é assim. A alegria espiritual se alegra sem ver nada de evidente ao seu redor. Isso é a alegria de Deus. A paz, quando nós falamos de paz aí no mundo, o que se imagina? Ah, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho uma boa saúde, eu tenho um emprego estável, aí se gera paz, eu estou em paz. Mas a paz de Deus não tem nada a ver com isso, porque a paz de Deus não está ligado com o que está ao redor, ou com o que nós enxergamos. A paz de Deus é algo que está no nosso espírito. Legal, pastor, está aqui dentro. E como eu faço para liberar isso? Para se liberar isso é necessário meditar, ler palavra, orar. Isso faz com que esse fruto, ele seja manifesto para as pessoas.
E a grande questão, nós falamos semana passada, pastor, mas eu ligo a televisão e vejo um monte de homens falando que tem dons, que expulsam demônios, que curam, mas pedem dinheiro demais. Estão montando grandes impérios. Eu vi esses dias aí, a pastora matou o pastor com 37 tiros. Eu vi o outro caso aí, do fulano que desviou dinheiro, levou dinheiro na cueca, não sei, tanta história que existe aí. Mas não são homens de Deus e mulheres de Deus? Não são pastores e pastoras? Por que estão cometendo esse tipo de coisa? O dom não tem nada a ver com o fruto. Fruto é uma coisa, dom, Sérgio, é totalmente outra. É possível ter uma água muito boa passando por um encanamento totalmente enferrujado. Compreendeu? É possível ter um canal de água aonde todo o encanamento está enferrujado, mas a água é boa. Mas quando ela sair, infelizmente, a água estará manchada pelo quê? Por causa do encanamento. É por isso que nós, como cristãos, precisamos entender e equilibrar essa questão dos dons e a questão do fruto. Jesus estava falando para eles aqui no versículo 49, isso aqui foi só para nós relembrarmos o que falamos semana passada. Ele diz: eu vou enviar para vocês uma promessa. Eu tenho uma promessa que deve ser enviada. Fique na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Preste atenção na palavra revestidos, Maiara. Como eu falei semana passada, o Jonatas está revestido, ele está com uma blusa por cima da sua roupa comum, mas eu estou só com a minha camiseta. Se eu colocar uma blusa sobre mim, automaticamente eu estou revestido. Ou seja, quando você aceita Cristo, automaticamente, Danilo, o Espírito Santo está morando dentro de você. O Espírito Santo está morando dentro daquele que já recebeu a Cristo. Porém, é possível receber coisas maiores do Espírito, Fabinho. E Jesus estava falando, existe uma promessa. Abre em Atos 1. Atos 1. Vamos entender que promessa que existia. Qual a promessa existia do Pai para nós, igreja? Sabe por que é interessante nós sabermos isso? Porque há um certo desequilíbrio. Tem pessoas que negam totalmente os dons. Deixa de lado esse negócio aí, isso é coisa para meninos. Não é isso. Se a Bíblia ensina e deixou um capítulo inteiro falando sobre isso, é porque o dom é necessário. E se ele também fala sobre o fruto, é porque o fruto também é necessário. Não interessa se tem fruto, se tem dons, mas não tem caráter. O cristão, ele precisa ter caráter de Deus. Atos 1 e versículo 2, todos acharam? Atos 1 e 2. Se você veio aqui hoje, você vai ler bastante a Bíblia. É isso que nós estamos precisando. Atos 1 e 2 diz assim: até ao dia em que foi recebido em cima, Jesus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheu, aos quais também depois de ter padecido, Jesus, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Jesus apareceu depois de ter ressuscitado 40 dias. E falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Preste atenção, já haviam recebido o Espírito Santo dentro de si, como novas criaturas. Porém o texto está falando que havia algo ainda superior. O que era esse algo superior? Ser cheio, batizado com o Espírito, com uma evidência, com um dom.
Versículo 8, leia comigo. Mas recebereis virtude, repita comigo, poder. Mais forte, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. Esse poder vai fazer com que vocês sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Esse poder faz com que nós sejamos testemunhas. Esse poder faz com que nós possamos fluir no Espírito de Deus. Mas o que está acontecendo, pastor? Como que pessoas que não têm um certo caráter conseguem fluir? Isso é fácil. Você entregou a sua vida a Cristo. O seu espírito foi recriado. Você foi aceito por Deus. Recebeu então, posteriormente, o batismo com o Espírito Santo. Mas quem garante que nessa caminhada você não irá deixar a sua mente te corromper? Quem garante que eu na caminhada não vou deixar a minha própria mente me corromper e deixar a minha mente ou a minha carne dominar ao espírito? E é aí que as pessoas não conseguem entender. Porque lá em Romanos, se não me falha a memória, 12, 28, diz que os dons de Deus são sem revogação. Ou seja, uma vez que Deus dá o presente, uma vez que Deus entrega algo, Ele não revoga. Ou seja, Ele não toma de volta, Ele entregou, Ele entregou. E é o que algumas pessoas não entendem. A pessoa tem o dom, porém o caráter, ela já deixou se corromper. Por quê? Não meditou. E aí temos aquela história, né, Bel? Ah, eu aceitei a Cristo, uma vez que eu sou salvo para sempre. É verdade, você recebeu a Cristo, é salvo, porém, enquanto você está aqui na terra, tem que viver como um cristão. Viver como alguém que segue a Cristo. Vamos lá, Atos 2. Vira aí a página da sua Bíblia e já leia comigo Atos 2. Como que o dom é manifesto, pastor? Como que o dom, ele ocorre? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Como que o dom, ele ocorre? Porque eu sei que o fruto, ele começa a existir a partir do momento que eu recebi a Cristo como meu Salvador. O fruto está aqui. Eu preciso entender que Ele está aqui para que eu possa manifestá-lo. Mas como eu desenvolvo o dom, pastor? Como eu desenvolvo isso em minha vida? Vamos lá. Havia uma promessa. Qual era a promessa, Lucas? Espere em Jerusalém. E esse espere em Jerusalém não é para nós. Algumas pessoas falam, não, nós temos que... Tem algumas pessoas que creram dessa maneira ao longo da história. Nós precisamos ir para Jerusalém para sermos batizados com o Espírito. Não é isso. Estava falando com aqueles apóstolos em particular. Veja só como se manifestou a primeira vez este dom na igreja. Atos 2:1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Ele encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram, repita comigo, cheios. Repita de novo comigo, e todos foram cheios. De novo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra está falando que aqueles que se reuniram, todos foram cheios. Aí começa a promessa que o Pai havia feito. Que promessa, pastor? A promessa que está lá em Joel 2:28, que diz que toda a carne receberia do Espírito. E algumas pessoas entram às vezes numa interpretação louca, né? Ah, então todo mundo, quando fala toda a carne receberia, está falando de nós, igreja, hoje.
Porque até então, quando se falava nos judeus em alguém receber o Espírito, só se falava entre eles. Mas quando Joel fala que toda a carne receberia o derramar do Espírito, está falando de nós. De nós que não merecíamos receber derramar nenhum. De nós que éramos pecadores, mas fomos nascidos de novo em Cristo Jesus. Nós somos as pessoas dessa promessa. É a promessa que está lá em Ezequiel 36 e 28 também, se não me falha a memória, que fala também sobre um novo coração. É essa promessa que Jesus está falando, e é essa promessa que se cumpre em Atos 2, 1 ao 4, veja só no 38, versículo 38, algumas pessoas viram aquilo e perguntaram, como nós podemos receber este dom também? Como nós podemos receber disso também? Nós queremos isso. E Pedro responde de uma maneira bem clara, ele diz assim, é simples, está aberto para todos, não tem acepção de pessoas. Não importa se você é negro, se você é branco, se você é índio, se você... não interessa. Está falando que é para todos. E ele diz assim, é para todos vocês, arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Se arrependa, e depois você receberá o dom do Espírito Santo. Qual é o critério, pastor? Tem que ter muito dinheiro? Como é que é o negócio? Tem que dar uma oferta? Tem que dar uma oferta de quanto? De 1.000, pastor? Como é que é? Tem que pegar a espada de Gideão? Como funciona? Não, não é nada disso. É simplesmente se arrependa e receba. Eu vou repetir para vocês. As coisas com Deus é se arrependa e receba. É simples. Se arrependa, olhe tudo o que estava sendo feito antes, seja batizado em nome de Jesus, ou receba a salvação, e automaticamente você está apto para receber o batismo com o Espírito Santo. É essa a evidência do dom, Danilo. Batismo com o Espírito. O batismo com o Espírito é o que vai abrir e é a chave para todos os outros dons que nós vamos falar daqui a pouco. Porque os frutos nós já vimos, são 9. E acho bom até você já marcar lá na sua cabeceira, deixar lá marcado, para você se lembrar que toda vez que alguma coisa surgir na sua vida, está lá, está dentro de você. Quando você sentir ódio, sabe? Quando você estiver no trânsito, acontecer alguma coisa, porque acontece às vezes umas coisas assim, né? Você ficar com vontade de... Ou é só eu que fico assim às vezes? Ou quando chegar aquele boleto, né? Aquele boletim das Casas Bahia, comprou em 60 vezes, dá aquele medo, né, Sérgio? Tá a paz de Deus lá. Mas também tem o domínio para você se controlar quando for comprar, pensar 2 vezes, tem o domínio também está aí dentro. Tá tudo aí dentro, marque para você se lembrar quais são as características que estão dentro de você, que podem ser exercidas dia após dia. Tem um outro texto curioso, porque até aqui você pode estar falando, mas aqui ele estava falando com os judeus, pastor. Será que isso é para a igreja mesmo? Abre em Atos 10. Esse homem que nós vamos passar aqui rapidamente, não era judeu. Ele era um gentil como nós. Não tinha ligação nenhuma, não tinha ligação nenhuma com Israel. Sexta-feira, tudo bem, sabe o que eu lembrei. Sexta-feira nós encontramos uma figura muito ímpar. E essa figura chegou para nós e falou assim que o sobrenome Oliveira e Vieira era da 17ª geração dos judeus. É cada uma que a gente se preocupa, né? Para saber se é judeu ou não. Uma pessoa que eu encontrei, querendo fazer conta para saber se era judeu ou não. Quando a Bíblia está falando que nós temos uma aliança superior. Olha só o que diz a palavra em Atos 10, 38. Pedro está falando
com a família deste centurião chamado Cornélio. Ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Se Jesus precisou ser ungido com o Espírito Santo, será que nós não precisamos? Se Jesus se encarnou, sendo Deus, precisou do Espírito Santo, será que nós, como cristãos, também não precisamos? Com o Espírito Santo e com poder, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos suas testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém. 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. 41, e não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenou. 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 43, a este dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas já haviam falado dele, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. 44, e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam essa palavra. O Espírito Santo veio para quem? Para todos os que estavam ouvindo, e todos esses que estavam ouvindo não eram judeus. E diz assim no 45, e os fiéis que eram da circuncisão, os que eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados, de que o dom, repita comigo, presente. Quando você vier essa palavra dom, troque por presente. Toda vez que você vier a palavra dom na Bíblia, troque por presente, porque é isso que quer dizer dom. Dom é presente, é algo que Deus entregou, e se Deus entregou, está disponível para você. Ou alguém dá presente para o outro e depois vai lá tomar? Isso acontece? Já deu presente para alguém e depois vai lá tomar? Não, vou tomar porque isso aqui é meu. Não, você entregou, é dom. O que é entregue, está entregue. Eles se maravilharam que o dom tinha sido derramado também sobre os gentios e não só sobre os judeus. Por que eles entenderam que o dom tinha sido entregue? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em outras línguas. Eu sou batizado com o Espírito Santo? Parece até dúvida, né? Porque eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em outras línguas. Será que eu sou mesmo batizado com o Espírito Santo? A Bíblia está falando aqui, como aqueles homens descobriram que aquelas pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo. 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Talvez você esteja aqui e talvez tenha já passado ou ouvido alguma coisa. O que é falar em outras línguas, pastor? O que é isso? Eu já vi algumas manifestações desse tipo. E o que seria isso? E eu sei que é muito banalizado aí fora, nós sabemos, mas falar em outras línguas nada mais é do que receber o dom do Espírito e começar a falar a Deus em mistério. Muitas vezes tem pessoas que falam em outras línguas existentes mesmo. Nós já vimos casos, temos o Diácono Sandro, que já teve uma experiência assim, né, Diácono Sandro? Nós já vimos pessoas falarem em línguas existentes, já ouvimos relatos de pessoas estarem em uma reunião onde havia alguma pessoa que era de outra nação, e a pessoa que estava falando em outras línguas começaram a falar a língua que fazia entender aquela pessoa de outra nação. São coisas misteriosas de Deus, mas são coisas que nós como igreja precisamos saber e precisamos entender para vivermos como cristãos. Sabe por quê? Aquele que fala em outras línguas, ele edifica a si próprio. Nós como cristãos, além dos frutos, precisamos buscar os dons. É que as pessoas entendem assim, não, é tanta meninice que não precisa disso. E aí nós caímos para um lado da vala. E também tem os outros, vamos buscar os dons e deixa o caráter de lado, caímos para o outro lado da vala, quando nós devemos andar o quê? É no centro. Equilíbrio. É isso que a igreja precisa, de equilíbrio. O cristão, ele é chamado para viver em equilíbrio.
Abra lá em 1 Coríntios 12. Você precisa entender como buscar os dons. Há dons que não tem como ser buscados, e existem dons que devem ser buscados. Para que servem os dons, pastor? 1 Coríntios 12. Já que estamos sem a nossa escola bíblica, né? Vamos aproveitar para fazer no domingo. Vamos ensinar pregando e pregar ensinando. 1 Coríntios 12 e 1, todos acharam? Vou ler com vocês. Paulo falando com essa igreja. Primeira coisa, antes de você ler. Essa igreja aqui foi a igreja mais problemática que Paulo já pastoreou. Pastoreou não, né? Na verdade, supervisionou. Essa foi a igreja mais complicada. A igreja possuía todos os dons, mas o caráter desses cristãos, porque ele escreveu isso aqui para cristãos, viu? 1 Coríntios está falando com a igreja, não está falando com o Zezinho lá de fora, não está falando com ele que não conhece Jesus, está falando com nós. Olha só o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando com essa igreja. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é aquele que me trata mal, me trata que nem um cavalo. Não, isso aí não é ser ignorante, isso aí é ser mal educado. Ignorante é uma pessoa que não conhece o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. E Paulo está falando assim: eu preciso que vocês, como igreja, saibam o que estão fazendo. 2, vocês bem sabem que antes eram gentis, ou estavam apartados de Deus, levados aos ídolos mudos. Do que ele está falando? Ele está falando de estátuas mesmo. Quem está falando isso? É o pastor William. Foi o pastor William que escreveu essa carta? Foi o apóstolo? E ele diz o quê? Ídolos mudos, conforme vocês eram guiados, passado. Vocês não são mais guiados por eles, passado. Portanto, eu quero que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Nós falamos semana passada sobre isso, por cima. Haviam pessoas dentro dessa igreja, manifestavam os dons, e algumas não tinham, apesar de manifestarem um dom, não tinham conhecimento de nada. Elas misturavam o cristianismo com as coisas que viviam antigamente. Tinham pessoas que levantavam e falavam que Jesus era maldito, no meio da reunião. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E ele diz assim, 4, ora, há diversidade de dons. Repita comigo, diversidade. Existem muitos dons, existem muitos presentes, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, de como isso acontece, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E agora ele vai falar dos 9 dons. E ele diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Repita comigo, o dom tem que ser útil. O dom tem que ser útil. O que nós vemos hoje em dia é pessoas, na verdade, não deixando os dons fluir, mas usando os dons de uma maneira egocêntrica, egoísta. Já vi pessoas, e já ouvimos relatos de pessoas que manifestavam em alguns dons de revelação que nós vamos falar por aqui,
conseguiam saber o que estava acontecendo na vida de algumas pessoas mediante o Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, o dom nem sempre vai se manifestar na hora que nós queremos, mas tem pessoas que querem forçar dessa maneira e aí caem no erro. Começam a ouvir vozes que não tem nada a ver com Deus no mundo espiritual, e aí mora o problema. E é por isso que você vê tanta coisa errada no meio cristão e evangélico. É essa a resposta que Deus vai nos dar hoje. Olha só, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ou palavra de sabedoria. Repita comigo, palavra de sabedoria. Pastor, o que é uma palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria, muitas pessoas confundem com profecia. Quando se fala em profecia, você já imagina o quê? Algo que vai acontecer quando? Eu falo para a Bel que ela vai comprar um carro novo o ano que vem. Ela vai falar que eu estou lançando uma profecia para ela. Mas na verdade, se Deus me revelou isso, de algo futuro para a vida dela, isso não é profecia. Isso é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é um artefato ou uma partícula que Deus revela para uma pessoa, falando a respeito do futuro da outra. Isso é palavra de sabedoria. Há pessoas que são usadas dessa maneira. Ela recebe de Deus sabendo de algo que vai acontecer no futuro, e isso faz parte, está dentro dos dons de revelação, que são 3. Então a palavra de sabedoria, ela está encaixada dentro de uma categoria chamada revelação. A palavra de sabedoria vai falar a respeito do futuro. E há pessoas que agem dessa maneira, mas há um erro. Tem pessoas que são usadas dessa maneira e querem se manifestar toda hora dessa maneira, e não é dessa forma que Deus age. É Deus que manifesta isso em nós. Não somos nós que ligamos uma chavinha e toda hora fazemos, não. Eu já tive que corrigir pessoas dessa maneira. Achavam que toda hora tinham que revelar. Não é assim. Palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Está marcado na sua Bíblia a palavra de ciência? Ou palavra do conhecimento. Tem pessoas também que confundem isso. Ah, a palavra de sabedoria, o pastor está trazendo uma palavra de sabedoria agora. Ou o pastor está trazendo uma palavra de conhecimento. Não tem nada a ver com isso. A palavra do conhecimento nada mais é do que pessoas que possuem um dom de revelação, que conseguem saber a respeito do passado ou do presente. Tem pessoas que são usadas aqui dessa maneira na igreja, que conseguem saber coisas que aconteceram no passado e coisas que acontecem no presente. Para quê? Pastor, Deus está revelando isso para trazer fofoca para a igreja? Não. Deus usa os dons para o que é útil dentro da casa dele. Sabe por quê? Tem pessoas que estão presas no passado aqui. Tem pessoas que não se perdoam, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem sair daquilo que elas projetaram, estão paradas lá em 1998, estão paradas lá ainda, não conseguem se perdoar. E Deus usa essas pessoas, muitas vezes, para fazer com que ela entenda que Deus está ali, mostrando o que deve ser acertado. É para isso que o dom serve. Ou para aqueles que são muito ansiosos, pastor, nunca chega a minha hora. Deus também usa a palavra de sabedoria para justamente uma partícula de algo que Deus tem lá com ele, para que essa pessoa entenda como será mais ou menos o plano que Deus traçou para ela. É para isso que Deus usa os dons. Você vem aqui dia após dia, e desse altar saem muitas palavras desse tipo para a sua vida, mas muitas vezes você não dá a atenção. Ou seja, o dom muitas vezes não serve para nada para algumas pessoas. Veja só no 9. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Pastor, então quer dizer que a fé então é um dom? Não, esse tipo de fé aqui é uma outra coisa. Eu sei que não dá para falar muito detalhado de tudo,
mas é para você ter uma noção e ficar com gosto quando nós voltarmos o ano que vem com o curso, para você fazer o curso conosco. A Bel está com saudade, né, Bel? Já preparou o caderno? Essa fé significa uma fé que está na categoria de operação. É uma fé que nos preserva. E existem algumas pessoas que manifestaram este dom lá no Antigo Testamento. Daniel, por exemplo, quando foi jogado na cova dos leões, ele manifesta essa fé especial que preserva. Então, você vê que já aparece mais uma categoria. Isso, nós como igreja devemos saber. Eu me lembro muito bem. Você lembra, diácono? Acho que foi em 2009, nós tínhamos que ir a pé lá da Praia do Sonho até o Suarão, você lembra disso? Tínhamos ido jogar bola com o pessoal da igreja, ia cair uma chuva, um temporal, e eu lembro que manifestou, né? Você nem se lembrava mais disso. Eu falei uma palavra e no mesmo momento uma pessoa improvável passou ali e falou: entra que vocês vão pegar esse temporal. E nós chegamos exatamente no tempo que havia falado. Nós chegamos 9 horas da noite. Antes de passar o carro havia falado: 9 horas da noite nós vamos chegar vamos chegar na sua casa. E nós chegamos. E nós estávamos a pé, não tinha carro. Essas coisas ainda existem, e é para nós. E eu não era pastor nessa época, né? É para todos. Uma fé especial, operação, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Por que a palavra vem escrito aí, dons de curar? Porque pode ser que na vida do Renan manifeste o dom para curar pessoas apenas com câncer, não manifeste outro. Talvez na vida do Lucas manifeste o dom para curar pessoas que têm problema nos ossos. É Deus que distribui, por isso que é dons de curar, mais um dom de operação. Falamos sobre fé, falamos sobre este dom de cura, e diz assim: a outra operação de maravilhas, coisas que aconteceram na velha aliança e acontecem ainda hoje. Quando Jesus ele anda sobre as águas, isso é uma operação de maravilhas. Existem pessoas ressuscitando mortos ainda. Eu sei que existem muito charlatão, eu sei que existe muita mentira em todos os pontos, mas estou falando de coisas genuínas, onde não está envolvido dinheiro, onde não está envolvido fama, onde está envolvido somente a palavra de Deus, onde está envolvido apenas o Espírito de Deus. E a outro, a profecia. O que é profecia, pastor? A profecia, ela está enquadrada numa categoria de inspiração vocal. A profecia, ela serve para exortar, chamar para perto, exortar, consolar e edificar. Isso é a verdadeira profecia. Fala assim: Danilo, permaneça firme no seu serviço, Danilo. Saiba, a palavra de Deus fala que você é mais do que vencedor. Isso é uma profecia simples. Isso é a profecia de Deus manifesta. Danilo, eu sinto em meu espírito, Danilo, que você deve continuar se esforçando nas coisas de Deus. Sabe por quê? Deus tem um chamado muito grande para você. Isso é chamar para perto, é exortar, consolar e edificar. Isso é a profecia de fato. E há outro dom de discernir espíritos. O que é discernir espíritos? É ver e enxergar no mundo espiritual. Não são todos que veem e enxergam no mundo espiritual, mas existem pessoas que enxergam, ouvem no mundo espiritual. Para que isso, pastor? Para que enxergar e ouvir as coisas do mundo espiritual? Para saber a operação de algumas coisas que acontecem na vida das pessoas. Tem pessoas sim que estão enfermas porque foram negligentes em alguma área da sua saúde. É verdade. Tem
pessoas que ficam enfermas porque foram negligentes nos seus próprios cuidados, mas também existem pessoas que estão doentes porque estão sob influência de algum espírito maligno. E o discernimento de espíritos vem ao encontro disso. Pessoas que conseguem ouvir e ver no mundo espiritual, conseguem ver a ação. E a outra, variedade de línguas. Saiba de uma coisa, esse é o dom que você recebe automaticamente quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. E esse dom ele tem que ser exercitado dia após dia. Se você não recebeu, eu indico você a começar a buscar este dom. Sabe por quê? Quando você começa a orar em outras línguas, você começa a edificar o seu espírito. E existem pessoas aqui hoje que há muito tempo não oram em outras línguas. Estão se sentindo fracos, estão se sentindo amedrontados. Por quê? Não fazem isso. Já fizeram pesquisas científicas, colocaram um aparelho sobre a cabeça de algumas pessoas que oravam em outras línguas e viram que no cérebro do ser humano acontece algo quando essa atitude espiritual acontece. Se você está aqui hoje, está ouvindo essa palavra, é a oportunidade de você voltar a exercer esses dons. E o próximo dom, e a outro, interpretação das línguas. Pastor, existem pessoas que interpretam línguas? Existe. E nós temos aqui também, para a glória de Deus. Para que serve a interpretação de línguas? É justamente para isso. Para que a igreja seja edificada. Todos esses dons são para que a igreja seja edificada e não para que fique os holofotes sobre alguém. E a palavra nos ensina que nós podemos procurar esses dons. Veja só no 31, versículo 31. Portanto, procure com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os dons não é só para o pastor. Os dons é para toda a igreja. Além desses 9, existem mais 5. Esses não tem como a gente buscar. Está lá em Efésios 4. Não há como buscar os outros 5. Os outros 5 quem destina é Deus. Os outros 5 quem coloca é Deus. Os outros 5 quem estabelece é Deus. Ah, pastor, mas eu quero orar para ser um grande evangelista. Você pode orar à vontade. Quem estabelece nos outros 5 é Deus. Esse você pode buscar. Ah, eu quero entender as outras, eu quero entender as línguas. Você pode buscar. Ah, eu quero discernir os espíritos. Busque a Deus na palavra, ore e peça a Ele. Primeiro seja batizado com o Espírito, fale em outras línguas. Depois busque esses dons. Sabe por quê? A igreja precisa da operação desses dons. O que está acontecendo também é que a igreja hoje vive o quê? Um formalismo, filosofia. Nós estamos aqui domingo a domingo, batemos o nosso cartão, tá. Chegamos às 7, vamos embora às 9 horas, batemos o nosso cartão e não vivemos mais nada espiritual, apenas ouvimos formalismos e filosofias. É o que está acontecendo na igreja de hoje em dia. Ouvimos um bom sermão, que sermão bonito, um sermão que empolga, mas não temos experiências com Deus. Não ajudamos ninguém em Deus, porque também não queremos ter compromisso com Deus. Ah, para que eu vou fluir no Espírito, pastor? Deixa isso aí para quem foi chamado. Não, isso aí é uma responsabilidade nossa. Isso é uma responsabilidade da igreja, manifestar esses dons. E nós entendemos também que tem pastores que também não incentivam que isso aconteça. É verdade. Quanto menos souberem, melhor. Mas você está sabendo hoje que você precisa fazer um alinhamento entre o fruto e o dom. O fruto é para manter o seu testemunho das coisas que você manifesta. Imagine o Renan manifestando dons e vivendo uma vida lá fora no pecado.
Imagine o Renan lá fora, manifestando vários dons, e dando mau testemunho, enganando, trapaceando. Quando vocês forem ver o diácono Renan, aqui na igreja, vocês estiverem aqui no culto, ele estiver aqui ministrando, Deus irá fluir através dele, porém, ninguém irá acreditar por causa do fruto. Ou seja, o fruto acaba invalidando o crédito do seu dom. O fruto, ele acaba invalidando o testemunho da nossa vida como cristão. Se coloque de pé. Você que está aqui, você que está em casa, a palavra não foi realmente para te tirar da cadeira, para dar piruetas, eu também não estou preocupado com isso. A questão é se você entendeu a sua responsabilidade no reino de Deus. Ah, pastor, mas eu queria ouvir uma mensagem que me fizesse explodir, uma mensagem que eu pudesse chorar. O foco do evangelho não é explodir e chorar. O foco do evangelho é entender e viver. É entender e viver. Entender o que Cristo fez, entender o que Ele está fazendo, porque Ele continua fazendo algo, e entender qual é a nossa função nos dias de hoje. E a sua função é frutificar e manifestar os dons. Ah, pastor, mas acho que não é para mim. Não, a Bíblia não está falando. A Bíblia está falando que os dons espirituais, os ministeriais de lado, é Ele que estabelece. Mas os dons espirituais é para todos. A porta foi aberta em Atos 2. Foi confirmado em Atos 10, quando Cornélio, sendo gentil, recebe o batismo. E está sendo confirmado para você, que é para você hoje também. É para todo aquele que crê. Fluir no Espírito de Deus. Então eu gostaria que você levantasse suas mãos. Você precisa falar com Deus. Saiba de uma coisa, Jesus já enviou a sua promessa. Enviou, está no passado. Enviou, ficou para trás. Se Ele já enviou, significa que ela já está disponível. Está disponível para você e para mim. E eu preciso ministrar sobre isso para que a fé surja no seu coração. Está disponível para mim e para você. O apóstolo Paulo não é melhor do que nós. O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades. O apóstolo Pedro, um homem como nós, ele teve as mesmas dificuldades, mesmas limitações, mas viveu o sobrenatural de Deus porque ele quis. Ele quis, e a palavra é querer. Aqueles que querem de verdade irão viver o sobrenatural. Aqueles que querem, aqueles que se entregarem, aqueles que permitirem o Espírito de Deus fluir do seu interior, são aqueles que irão manifestar o dom, são aqueles que irão permitir que o fruto seja evidenciado. E isso é para aqueles que creem. Nós amamos a sua presença, Pai. Tantas pessoas querendo ser usadas no reino de Deus não sabem como, quando as ferramentas já estão disponíveis. Cadê os homens e mulheres de oração?
Agora é a hora de vocês. A geração passada ficou para trás. Ele está falando conosco hoje. O que foi feito no passado fica como legado, mas estamos falando de hoje. Levantarmos as nossas mãos e permitirmos que o fruto seja evidenciado e também permitir que os dons sejam manifestos. A palavra está falando, está liberado para todos os que quiserem, procurem os melhores dons. Busquem os melhores dons. Operação de maravilhas. Falar em outras línguas. Interpretar as línguas. Profetizar. Palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos. Operação de maravilhas. Fé sobrenatural, dons de curar, está disponível, não está nas mãos do pastor, está nas mãos da igreja, a igreja viva que ainda representa Deus aqui na terra. Os dons de Deus são irrevogáveis. Quando a palavra diz em Atos 2 que o Espírito Santo se manifestou, significa que aquelas pessoas estavam reunidas como nós e estavam buscando algo de Deus. E eu tenho certeza que você veio aqui buscar algo de Deus e não do pastor. Veio buscar algo de Deus e não do ministro de louvor. Veio buscar algo de Deus. Pai, nós te adoramos, queremos mais do seu poder e da sua presença sobre as nossas vidas. Entendemos a diferença entre dom e fruto. Os dons permanecem em nós, independente do fruto, mas queremos viver o seu caráter nessa terra, queremos ter os dois, os 9 dons. Sabemos que todos não serão manifestos em nossas vidas individuais, mas temos a certeza que esses dons podem ser distribuídos para a igreja, viver a sua totalidade, crescer na terra, restaurar pessoas. Fomos justificados, perdoados pelo seu poder, pelo seu sacrifício naquela cruz. Se você ouviu essa palavra, tanto você que está aqui quanto você que está em casa, eu gostaria de abençoar a sua casa, abençoar a sua semana, que você possa ter entendido, compreendido a importância do fruto e do dom na sua caminhada como cristão. Que essa semana possa ser repleta de bênçãos sobre a sua casa, que você possa viver a paz de Deus, que você possa viver a prosperidade de Deus no seu lar, e que você possa ter experiências sobrenaturais, que você possa buscar esses dons vindos de Deus na sua casa, enquanto você ora, enquanto você lê, enquanto você dedica tempo para Ele. Eu quero abençoar a sua vida. Todos levantem as mãos, dizendo: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus Salvador nosso e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome
de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor e espere no seu assento.